E aí, jogadores de Magic? Aqui quem fala é o Tama. Nesse programa aqui eu quero falar um pouco sobre fases de um turno. Um turno de um jogo de Magic tem 5 fases. A inicial, principal pré-combate, a combate, a principal pós-combate e a final. Todas as fases ocorrem em todos os turnos, mesmo que não tenha nada durante essa fase. Aí tem as fases que são divididas em etapas, que é a inicial, a combate e a final, que ocorrem numa ordem certa também. A fase inicial tem 3 etapas: a de desvirar, a fase de manutenção e a compra. Na etapa de desvirar, todas as permanentes que estão viradas são desviradas simultaneamente. Alguns efeitos podem impedir uma carta de desvirar, ou mais de uma carta, e nenhum jogador vai ter prioridade nessa etapa. A de manutenção é a etapa que tem as habilidades que desencadeiam na manutenção e o jogador ativo que recebe a prioridade. Depois os outros jogadores podem conjurar mágica normal. E por último a etapa de compra, que o jogador ativo compra a carta. E essa só não é colocada na pilha. Chegou nessa etapa de compra uma carta e não tem o que fazer. Depois que comprou a carta, o jogador ativo recebe a prioridade e pode conjurar mágicas ou ativar habilidades. Existem duas fases principais em um turno. A primeira que é a pré-combate e a segunda que é a pós-combate. Essas duas fases não têm etapas. E durante a fase principal que o jogador pode conjurar artefatos, criaturas, encantamentos, planeswalkers, feitiços. E a não ser, é claro, que outras habilidades deixem fazer em outras fases. Em qualquer fase principal, um jogador ativo pode jogar uma carta de terreno da mão, desde que não tenha ultrapassado o limite de terrenos que ele já desceu nesse turno. A fase de combate é um pouco mais complexa, então vou deixar para falar em outro vídeo também. Aí depois tem a fase principal pós-combate e chegamos na fase final, que tem duas etapas, a final e a limpeza. Na etapa final, as habilidades que desencadeiam quando falam no início da etapa final ou no início da próxima etapa final vão desencadear. O jogador ativo que vai ter a prioridade e depois que passa tudo isso, os jogadores podem conjurar mágicas ou ativar habilidades. Se uma permanente entrou no campo nesse turno e desencadeia na etapa final, vai desencadear nessa etapa final do turno. Mas se entrou nessa etapa final, isso vai desencadear a próxima etapa final, ou seja, no próximo turno. Isso ocorre quando dá Blink, alguns Blinks, por exemplo, Interlude Espectral. Se você usar na sua etapa final, você só vai entrar na próxima etapa final, que seria a do oponente. E por último tem a fase de limpeza, a etapa de limpeza. Se o jogador tiver um número excedendo o limite que ele pode ter na mão, que normalmente é 7, ele vai descartar as cartas da mão até reduzir para o número que ele pode ter na mão. Depois as ações ocorrem normalmente, o dano é removido das cartas, os efeitos já até o final do turno somem e é só. E também uma curiosidade que se por exemplo eu tiver 8 cartas na mão e eu esperar jogar uma carta com loucura na etapa de limpeza, você vai ter prioridade, mas vai voltar para etapa final. Você não vai estar mais na etapa de limpeza. Aí depois vai ter uma nova etapa de limpeza. Você vai e volta. Não tem muito segredo. Acho que é só isso. Fases, tirando combate, é bem simples. Falou, até a próxima.